Amados irmãos, muito bom dia a todos vocês. Nós vamos estudar esta lição que é preciosa. Ela é muito preciosa. Talvez alguns, por desconhecerem o Antigo Testamento, podem ignorar a preciosidade que existem nestes momentos em que estamos a aprender a palavra de Deus. Pode deixar com ela. A palavra de Deus, ela é tão preciosa que a gente olha o Antigo Testamento e diz: isso aí não é para os tempos de agora, isso é coisa que passou. Mas eu vou falar uma coisa para você nesta manhã que pode te trazer admiração. O conteúdo destes profetas menores é tão precioso que parece que eles estão vivendo nos nossos dias. A mensagem que eles trarão ao nosso conhecimento durante o decorrer das lições que vamos aprender, você vai ficar maravilhado, porque parece que esses profetas, eles viram os nossos dias. Parece que eles estão convivendo com os nossos momentos agora. Na introdução, você vai observar que os profetas menores, eles são ao total 12, que são conhecidos desta forma pelo fato de seus livros serem menores. Não é porque não são de grande valor como os profetas maiores, é que as suas profecias foram menores, e são comparados a um grande valor como são os profetas maiores. Os profetas menores são Joel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último, Malaquias. Existe nesse cronograma, nesta cronologia, como se deu o período de cada um desses profetas. Observe que nesse cronograma da cronologia, cada um atuou numa época, num tempo, em um momento. Mas além do tempo e do momento, é necessário saber em que período se deu esse momento nas Escrituras. Existem profetas que foram levantados para profetizar antes do período babilônico, pós-período babilônico. Então, acompanhando aqui nesse cronograma, a cronologia de 830 a.C., vemos o profeta Joel pré-exílio. Preste atenção que cada reino também é importante a sua atuação. Por exemplo, Joel atuou no reino do sul, em Judá. Quando se fala no reino do sul, está se referindo justamente ao reino de Judá. Você vai observar que em 785 a.C., nós vemos outro profeta menor chamado Jonas. Jonas, ele atuou também no pré-exílio. Jonas vai falar do período da Assíria, que é Nínive, tão comentado e conhecido por nós. O profeta Amós, em 760 a.C., ele também é um profeta do pré-exílio. Ele atuou no reino do norte, que era o reino de Israel. Vamos ver em 750 e
e 720, não há uma data precisa, mas a atuação do profeta Amós no pré-exílio. 750 e 720, profeta Oséias no pré-exílio do reino do norte, que era também o reino de Israel. No ano de 730 a.C., profeta Miqueias no pré-exílio, reino do sul, reino de Judá. 620 a.C., profeta Naum no pré-exílio, Assíria novamente. 612 a.C., profeta Abacuque. Dá até vontade de comentar, mas eu vou comentar um pouco mais para frente. Esse pré-exílio do reino do sul, lá em Judá. 607 a.C., Sofonias, também no pré-exílio do reino do sul em Judá. 586 a.C., Obadias, também no pré-exílio em Edom. 520 a.C., nós vamos ver Ageu, também no pós-exílio agora. E ele atuou em Jerusalém. 515 a.C., profeta Zacarias, no pós-exílio em Jerusalém. E o último, em 430 a.C., nós vamos falar de Malaquias, também no pós-exílio em Jerusalém. Amados irmãos, os profetas, eles eram homens de Deus, homens que andavam com Deus, tinham recomendações restritas de Deus, eram homens que tinham que anunciar a palavra de Deus. O profeta é uma pessoa que Deus, ele levantava no seu tempo para anunciar a palavra, e a palavra precisava penetrar no coração dos homens. Cerca de 70 vezes são chamados no Antigo Testamento como homens de Deus. Em Êxodo 24, Gênesis capítulo 12 e 2 Samuel, nós vemos que eles tinham como base de sustentação de suas mensagens, vaticínios e alianças abrâmicas, sinática e também davídica. Existem os tipos de profetas, e esses são os profetas que receberam as seguintes distinções. Você vai encontrar isso, você estuda no curso de teologia básica, O nosso ministério tem dado isso nesses anos que temos visto uma grande mudança, no conceito de se levantar novos dirigentes para poder trabalhar com o povo. O básico, que seria o conhecimento básico eu vou dizer assim, desse grande conglomerado que é a palavra de Deus, porque quem vai exercer episcopado precisa ter conhecimento, precisa conhecer a palavra. E tratando-se aqui de profetas menores, nós vamos ver que estes profetas, eles recebiam estas orientações, distinções, e eram as seguintes. Primeiro, você vai observar que esses profetas eram conhecidos pelas as palavras e as leis orais. Depois nós vemos as que são conhecidas como literárias. Depois nós vemos aqueles profetas que são videntes e os não videntes. Também vamos ver os profetas que profetizaram em períodos distintos, como por exemplo, pré-cativeiro e pós-cativeiro. Você vai também observar que em meio a tudo isso, existem os profetas que são verdadeiros, mas também tem aqueles que são falsos profetas. O ciclo de cada um deles, ele mostra de que maneira Deus atuava, porque
nesse ciclo há queixas sobre algum tipo de mal praticado, castigo em forma de dispersão, e aí nós vemos esse castigo em forma de cativeiro ou ataque a algum povo estrangeiro, o retorno também do cativeiro ou o estado anterior mediante ao que Deus mais vai falar por meio desses profetas, que é levar o povo ao arrependimento. Também nós vamos ver que esses profetas, eles trazem consigo uma mensagem, falando justamente da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como Messias anunciado. Também vamos ver o futuro garantido sobre o domínio de nosso Jesus sobre a terra, como de fato nós conhecemos em alguns livros. O profeta menor, ele é assim chamado porque são designados não pelo grau de importância, mas pelo tamanho das suas obras. Os profetas menores, com exceção de Zacarias e do profeta Oséias, estes que constam de 14 capítulos cada, são todos pequenos. Já os maiores são livros os rolos, no original, que chamamos de pergaminhos, eles chegavam até 17 metros de comprimento. Então, quando se tinha que ler esses livros, tinha que se desenrolar o livro. Por isso você vê a menção disso, que é digno, de desenrolar. O desenrolar parece que tem alguma coisa enrolada, alguma coisa bloqueada. Não, isso fala em abrir o livro. Tinha que se desenrolar o livro. Então, esses livros são eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A popularidade dos profetas menores, justamente esses profetas trazem o tema central da nossa revista, Eles praticamente são pouco lidos. Quer ver uma prova? Quem já leu todos os profetas menores aqui? Levante a mão. Todos os livros menores, os profetas, precisam ser lidos. Você vai se espantar, até se chocar com as lições que eles trazem. Jonas, nós vemos algumas profecias desses profetas, e eu gostaria de falar de alguns aqui nesta manhã. Uma pergunta pode ser originada principalmente por parte de quem não veio aqui. Por exemplo, por que é que eu tenho que estudar os profetas menores? Por quê? Se isso já passou, se isso já ficou para trás. Porque, em primeiro lugar, se você estiver anotando isso, é importante, porque tudo que esses profetas menores trazem é tão atual como o jornal que ainda vai ser publicado amanhã. Eles foram usados para falar de muitas coisas, como já pré-anunciei aqui. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção estudando os profetas menores, e eu ainda estudo eles, é porque eles vão tratar, na maioria, de problemas familiares mal resolvidos. Vão falar de problemas da sociedade. E pasme você,
até dos problemas que nós vivemos e convivemos nos dias atuais na igreja do Senhor. Então, são profetas que foram usados no seu tempo, antemporais, e eu costumo dizer que são profetas que são tão atuais como no jornal, que ainda vai ser publicado no dia de amanhã. Vamos olhar o panorama agora numa ótica mais minuciosa, porém vou deixar o comentário para todas as lições. O primeiro profeta que nós encontramos é o profeta chamado Oséias. O profeta Oséias, ele é um profeta que tem o seu nome um significado. Repita comigo: Oséias significa salvação. O profeta Oséias, ele tem o título do seu nome e ele vai marcar um novo estágio naquilo que chamamos da profecia hebraica, porque ele é um dos primeiros profetas a registrar as suas profecias. Anota isso, que é importante para você que está crescendo no conhecimento. Ele é um dos primeiros profetas que passa a registrar as profecias. E o livro de Oséias, ele é conhecido por alguns, que leem como um dos livros mais estranhos da Bíblia. Um livro esquisito. Por quê? Porque ele é um livro difícil, não é um livro fácil de ler, porque Oséias ele vai tratar de problemas no tempo em que havia por parte do povo de Deus um adultério. Que adultério é esse? O adultério espiritual. Então, o livro de Oséias ele vai mostrar a importância em relação a tudo isso, a importância do povo, levar o povo ao arrependimento. Esse também é justamente o tema da próxima lição, de número 2, que nós vamos estudar no próximo domingo. O segundo livro, nós vamos encontrar o livro de Joel. O livro de Joel significa Jeová. Repita comigo: Jeová é Deus. Veja que o livro de Joel, ele significa, todo conteúdo. Vamos dizer assim, se Joel ele vivesse nos nossos dias hoje, e Joel ele fosse um jornalista, ele estivesse trabalhando numa emissora, Joel ele seria conhecido pelas suas profecias, pelas manchetes que seriam anunciadas por ele dessa forma: gafanhotos invadem a terra. Joel teria outra manchete extraordinária no seu tempo. Eu estou falando dos dias de Joel. Ele anunciaria assim: nação enfrenta grande crise econômica. Outra manchete que seria anunciada por Joel: Joel anunciaria: fim da seca ainda parece estar longe. Parece que Joel está vivendo os nossos dias. Essa era a mensagem do profeta Joel para o povo da sua época. O terceiro profeta
eu não posso comentar muito, eu tenho que deixar para cada lição, mas dá vontade de comentar. O terceiro profeta, nós vamos estudar o profeta Amós. Amós, repita comigo, significa carregador de fardos. Carregador de fardos. Amós, ele viveu no seu tempo, e o mundo da época, os seus dias, né? Ele, como é que eu posso dizer? Se o profeta Amós, ele vivesse nos nossos dias atuais, os nossos dias agora, sabe como é que o profeta Amós se sentiria? Ele se sentiria em casa. Por que, pastor, o senhor está afirmando isso? Porque os nossos dias são muito parecidos com os dias do profeta Amós. Amós, a gente tem essa informação na Bíblia, ele era um homem de Deus, um homem totalmente comprometido com Deus, e ele vivia num tempo onde as pessoas viviam uma vida, irmão, muito parecida com a dos nossos dias, uma vida onde as pessoas querem viver a vida de luxúria, de envolvimento com o pecado. As pessoas não dão importância a Deus. Amós viveu num tempo muito idêntico a esses dias que nós estamos vivendo agora. Quem vai me assistir vai pensar assim: pô, isso é uma loucura. Não é. Por isso não falte, você vai ficar maravilhado. O quarto profeta que nós encontramos e vamos estudar é o profeta chamado Obadias. Obadias significa, diga comigo assim, Obadias significa servo do Senhor. Servo do Senhor. O profeta Obadias, não há muitas informações e nós não sabemos, né, muito sobre ele. O que nós sabemos é o que está escrito no livro. Ele escreveu este livro no Antigo Testamento, mas Obadias, ele viveu dias que foram dias longos de conflitos, e esses conflitos eles foram causados por conta de problemas familiares, de como mais cedo ou mais tarde as pessoas acabam sofrendo, porque da maneira que elas tratam as pessoas, elas acabam também vivendo. É mais ou menos assim, para você entender. Elas plantam e acabam colhendo o que plantaram. E havia muitos problemas familiares com isso nos dias do profeta Obadias. Nós temos o quinto profeta, e esse profeta aqui vale um pouco comentar um pouco mais. Diga comigo, profeta Jonas. Jonas significa, pode tanto significar pomba como pombo, pomba ou pombo. Jonas, ele é conhecido pelos nossos cristãos da atualidade por aquele profeta que fugiu, engolido pela baleia. Mas se eu falar para você que o livro de Jonas, ele na verdade não trata disso, apenas inclui na história isso. Você sabia disso?
Tem pessoas que lembram do profeta Jonas porque ele foi engolido pelo grande peixe, mas na verdade não é essa a mensagem central do livro. Você vai ver que o livro do profeta Jonas, ele tem algumas peculiaridades, como por exemplo, você sabia que o livro do profeta Jonas está incluído naquilo que nós chamamos, estudiosos dos livros antigos, como um dos 3 livros que Satanás mais odeia? Esses 3 livros que eu vou mencionar são os livros que Satanás mais odeia. Se pudesse, ele não estaria nas nossas mãos, como por exemplo o livro de Gênesis. O livro do Gênesis é o livro que Satanás mais odeia, porque vai marcar a vinda de Jesus Cristo, que esmagará a cabeça dele. Outro livro é o livro de Daniel, porque o livro de Daniel anuncia o Messias vindo com muita glória, com grandiosa glória. E o livro do profeta Jonas. O que eu vou falar para você, talvez você nunca leu e nunca estudou. O profeta Jonas, ele vai nos anunciar Jesus Cristo morrendo e sendo ressuscitado. O livro, ele não é um livro onde as pessoas pensam, que apenas está se tratando de uma cidade pecadora, ou de um profeta que a gente fala assim, esse profeta ele é conhecido como profeta desobediente. O livro ele vai tratar, vai falar na verdade de um Deus que é tão grande. Na verdade, você vai ver o nome de Deus sendo referido muitas vezes. Isso mostra, amados irmãos, a grandeza do nosso Deus nos dias do profeta Jonas. Não falte nesta lição, principalmente. O 6º livro, nós encontramos o profeta chamado, diga-se comigo, Miqueias. O profeta Miqueias, ele tem o seu nome que significa, diga comigo assim, ninguém é semelhante a Jeová ou a Deus, Ninguém é semelhante a Jeová. Se você quiser até pegar aí nas revistas e estar colocando do lado o significado, embora talvez se eu estiver ensinando, eu vou estar trazendo esse conhecimento aos irmãos. Nós não temos muita informação do profeta Miqueias. O que nós conhecemos do profeta Miqueias é o que o próprio livro traz, falando da sua história. Bom, o 7º é o profeta, repita comigo, Naum. O profeta Naum, ele tem um significado do seu nome, diga assim comigo, significa compaixão ou consolo. Compaixão ou consolo. O livro, ele vai justamente focar os problemas que estavam acontecendo lá em Nínive. Lembra Nínive que falei agora há pouco, do profeta Jonas? Então, esse profeta aqui, ele justamente vai falar e vai tratar dos problemas lá de Nínive. Lembra Nínive? Eu vou lembrar você que talvez não esteja muito bem lembrado. O profeta Jonas, quando esteve lá, ele trouxe uma mensagem de Deus, embora com algumas situações que nós conhecemos quando lemos o livro do profeta, mas aquele povo foi levado ao arrependimento, e eles se arrependeram, eles na verdade se converteram. Então, o profeta Naum, ele vai tratar justamente disso. Posso dizer para vocês que são
mais ou menos 150 anos depois da passagem de Jonas por lá. Tá bom? O oitavo livro, nós vamos encontrar um profeta chamado Abacuque. Quem lembra de Abacuque aqui? Quem já leu? Abacuque significa, repita comigo, aquele que abraça. Aquele que abraça. Ele não era apenas, vou trazer essa informação já para você. O profeta Abacuque não era apenas um profeta. Abacuque era um levita na casa do Senhor. Tanto é que era um levita nos dias dos levíticos no templo. Deixa eu falar da maneira correta para que você anote corretamente, tá? Esse livro, ele é muito parecido, você vai encontrar lendo como um livro de poesia, um livro poético, um livro de cântico. E qual é o livro de cântico que nós conhecemos, que temos nas Escrituras? O livro dos Salmos. Então ele é muito parecido com a maneira que é escrito o livro dos Salmos, de uma maneira poética. Tanto é que sabemos que o livro dos Salmos era um cântico de Israel. Então, inclusive, há um registro na história. Quantos já ouviram falar de Benjamin Franklin? Benjamin Franklin, um homem erudito da sua época, e Benjamin Franklin, ele foi convidado, ele vivia no circuito literário da sua época. Benjamin Franklin, ele vai para Paris, e quando ele está em Paris, ele tem a oportunidade de falar, e quando Benjamin Franklin vai falar, ele lê justamente o livro de Abacuque. E quando ele está lendo Abacuque, quando ele termina, todas as pessoas, pense naquela época, aqueles homens formados, conhecedores de livros que talvez nunca chegarão às nossas mãos, o conhecimento. E quando eles terminam de ouvir Benjamin Franklin lendo o livro de Abacuque, eles ficam admirados. E eles chegam a comentar, existe registro na história, que eles disseram assim: nós nunca ouvimos falar deste livro. Aonde este livro estava? Que ninguém mencionou ele. Todos, está registrado que todos ficaram, isso foi unânime, em todos, ficaram admirados em ouvir esse livro que você tem na sua Bíblia. E talvez você nunca leu ele. Parar de falar, né? Porque senão eu vou falar muita coisa aqui, deixar mais para as lições. O nono livro que nós vamos encontrar é o livro chamado, pelo seu próprio título, o próprio profeta, né? Todos estes livros trazem consigo o nome dos seus profetas. É o profeta chamado Sofonias. Diga comigo, Sofonias significa escondido de Jeová. Escondido de Jeová. Sofonias, acredita-se que ele era um príncipe da casa real em Judá. Acredita-se isso. Sofonias, ele, quando passa a escrever o seu livro, e nós passamos a ler, nós vamos, e quem leu, alguém já leu aquele livro de Sofonias? Você vai se assustar. Você lê e você fica assim assustado. Por quê? Porque Sofonias usa as palavras muito pesadas.
palavras que você lê, você se assusta, né? Não sei se você já ouviu alguém dizer, esse pastor ele tem palavras muito pesadas. São palavras que trazem peso realmente, né? Assusta quem não está acostumado, né? Só que existe uma coisa interessante quando você começa a ler e termina o livro. Você vai ver que no final, Sofonias ele traz uma linguagem tão maravilhosa de amor. Deixa eu parar de falar. O 10º livro vai falar do seu profeta, que era um profeta chamado Ageu. Diga assim comigo: Ageu significa festivo. Festivo. Nós, igualmente ao profeta Miqueias, nós não temos assim muita informação, ou na verdade nada praticamente se sabe sobre ele, a não ser que ele viveu um tempo onde ele estava com o seu contemporâneo, que é o profeta Zacarias, né? Provavelmente eles viveram juntos na Babilônia no período do exílio, porque ele é considerado um profeta. Lembra na tábua que eu mostrei para vocês, naquela cronologia, um momento cronológico da história? Eles viveram aquele momento pós-cativeiro, né? Vamos ao 11º profeta, que é o profeta chamado Zacarias. Repita comigo: Zacarias significa Jeová se lembrou. Amém? Jeová se lembrou. Zacarias ele foi um grande profeta no seu tempo, um profeta, e além de profeta, Zacarias também ele é conhecido por ser um poético, profeta e também poeta. Ele, igualmente ao profeta anterior, ele era contemporâneo também, companheiro do seu amigo profeta Ageu. Há uma curiosidade quando você lê esse livro, porque você tenta entender a mensagem que eles traziam da parte de Deus. E uma das coisas que nós vamos encontrar na vida de Zacarias é que o povo, o que se vê é que o povo estava desanimado, um povo triste, um povo que havia voltado do exílio. Então ele animava o povo a tirar os olhos das tristezas, dos momentos tristes que eles estavam vivendo. Então Zacarias ele mostra a glória do futuro, porque ele leva o povo a olhar para o que Deus havia falado que iria fazer. E isso aconteceu durante um período de mais ou menos 3 anos. O 12º profeta é o profeta Malaquias. Todos nós conhecemos o profeta Malaquias, ou não conhecemos? Precisamos ler o que ele escreveu. Diga assim comigo: Malaquias significa mensageiro. Mensageiro. Ele foi o último dos profetas, e as suas mensagens, estão por escrito, mas ele não escreveu nada por ele mesmo. Essa é uma coisa que é notória quando você passa a ler. Aliás, o seu nome só aparece apenas uma vez no seu livro, só uma única vez.
e nós não sabemos nada sobre a sua ascendência, como é que Malaquias chega nesse cenário. Nós não sabemos assim nada sobre o seu chamado, mas o que se sabe é que ele foi um profeta muito usado naquele tempo, onde a gente vai ver que o povo estava tão afastado de Deus, que o povo em algum momento chega a oferecer qualquer coisa para Deus. Será que isso não se parece com os nossos dias? Então eu convido você a não perder nenhuma aula. Você vai ver que os profetas, o que eles anunciaram, cada livro eu chamo como um livro, ou como a minha mentora falava, um diamante. Um diamante que vai ser lapidado cada aula. Porque o que eles trazem é tão atual como um jornal que ainda vai ser publicado amanhã. Eu digo para vocês, irmão, vale a pena estudar as Escrituras. Fazendo aqui uma conclusão desta introdução que trazemos nesta manhã, tomando a lei que estudamos, a lei da última revista que estudamos agora, tornando a lei como referencial absoluto para o modo de vida que Deus havia planejado para o seu povo, os profetas, eles comparavam a vida da nação com os parâmetros divinos pré-estabelecidos e, acima disso, protestavam contra qualquer. Era a maneira que Deus usava os seus profetas para protestar, para falar diante de qualquer irregularidade que se desviou um pouquinho, o profeta já estava ali protestando. Qualquer irregularidade era visto pelo próprio Deus. E diante disso, estudar sobre esses homens de Deus vai nos capacitar, vai capacitar você e a mim. Não importa se eu já li, se eu já estudei, cada momento que a gente volta a estudar, isso nos leva e nos dá uma capacidade de compreender sobre o futuro de Israel, que é o relógio de Deus, e sobre a igreja do Senhor, que eu e você fazemos parte. Então, nunca deixe um domingo para trás. Perder um domingo da escola dominical é perder uma lição preciosa. Embora eu venha gravar, deixar isso hospedado no meu canal, mas gostoso é estar aqui aprendendo a palavra de Deus ao vivo, e ainda tirar dúvidas, se necessário for, de tudo aquilo que nós vamos trazer nas manhãs de domingo, se Deus quiser que sim. Quero, nesta abertura do trimestre, agradecer primeiramente ao nosso pastor, o apóstolo Paulo Lopes Corrêa, por permitir, irmão, que a escola dominical se mantenha. Ela é uma tradição, e além de tudo isso, ela é a maior sala de aula do mundo. Agradecer a pastora Eliane Corrêa, sua esposa, ao vice-presidente do ministério, pastor Paulo Corrêa Júnior, e agradecer a todos vocês que nas manhãs de domingo estarão aqui para poder aprender a palavra de Deus. Orar pelos professores de escola dominical que estão enfrentando nesse momento grande dificuldade por conta dessa pandemia, e ainda persistir para levar o povo a estar na escola dominical. Agradecer a você, aluno,
que é presente, que não é ausente, e que não somente vem, mas traz consigo seu irmão, sua irmã, você que é pai, que traz a sua esposa, os seus filhos. Amados, Deus, Ele é maravilhoso. Se pudéssemos dar valor mais, isso aqui estaria lotado. É porque as pessoas, infelizmente, elas foram e permitiram as suas vidas serem invadidas por mensagens de autoajuda. Mensagens de autoajuda, elas só podem ser notórias e ministradas na vida das pessoas quando o momento é propício para isso. Mas a mensagem que o mundo precisa ouvir de mim, de você, é a mensagem da ajuda que vem do alto. Só pode haver uma ajuda, irmão, para transformar a vida do homem, quando essa ajuda ela vem do alto. E Deus, Ele quer ajudar o povo, Ele quer melhorar a vida do povo, Ele quer transformar a vida do povo, para que até então possamos ouvir em tempos e tempos mensagens de autoajuda. Momentos de tristeza, de dor, a mensagem de autoajuda ela ajuda, mas o que Deus quer fazer é transformar o homem. Então a autoajuda não vai resolver, o que vai resolver é a ajuda que vem do alto. E a ajuda que vem do alto, irmão, ela está aqui em todos estes 66 livros que compreendem a Bíblia Sagrada Cristã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso ministério. E Deus abençoe o nosso pastor que preside sobre nós, o apóstolo Paulo Lopes Correia. Vamos orar? Se eu posso trazer um conselho para você que nos assiste nesta manhã, eu diria o seguinte: valorize mais o professor da escola dominical. Valorize a todos que trabalham, porque isso não é só do professor, isso é de um trabalho coletivo, desde aquele que limpa e prepara a sala ou a igreja, até aquele que está ali distribuindo as revistas, trabalhando ali no data show, ou em qualquer trabalho de suma importância. Eu digo para você: valorize as pessoas que trabalham na escola bíblica dominical. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã de abertura de trimestre, onde passaremos a estudar lições da palavra de Deus, falando dos profetas menores que trarão aos nossos dias luz para a compreensão de tudo que estamos atravessando e vivendo. Pai, que o Senhor possa despertar a todos aqueles que nos assistem nesta manhã e todos aqueles que estão conosco, para que haja um desejo de aprender a Tua palavra, como temos sede e fome de nos alimentarmos. E o Senhor abençoe a todos que estão recebendo esta mensagem nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar a todos os professores, todos os envolvidos na escola dominical, diretamente ou indiretamente falando. Que o Senhor venha abençoar o nosso pastor que preside sobre nós e toda a família do nosso pastor, bem como toda a diretoria do ministério. Que o Senhor continue nos ajudando, Pai, a estarmos todos os dias nas manhãs de domingo na Tua casa. Continua conosco todo este período, onde essas lições serão estudadas, e que Teu Espírito nos ajude a guardar tudo aquilo que vamos ouvir. É o meu desejo, a minha oração com todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus disser assim.